Glória a Deus. No domingo passado nós falamos sobre a vitória do rei Josafá contra os medianitas, os amonitas, né? Hoje, nessa manhã, eu quero falar sobre a vitória de Jonathan, não Jonas que foi engolido pelo peixe. Aquele é Jonas, esse aqui é Jonatas, filho do rei Saul, por sinal, o primeiro rei de Israel, sobre os filisteus. Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 14. Nosso ponto de partida é 1 Samuel, capítulo 14. Peço que você fique de pé mais uma vez. Que fala sobre a vitória de Jonatas sobre os filisteus. 1 Samuel 14, que diz: sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Cabor, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido entre os filadeiros pelos quais Jonas procurava passar a guarnição dos filisteus. Deste lado havia uma penha íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozeres, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Miquimais, a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes circuncisos. Porventura o Senhor não nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis que aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se não disseres assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disseres: subir a nós, então subiremos, pois o Senhor não nos entregou nas mãos. Isto servirá de sinal. Damos e pois a conhecer a guarnição dos filisteus. Disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então pegou Jonatas de gatinhas e os seus escudeiros atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e os seus escudeiros matavam atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia gelha de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem os seus escudeiros estavam ali. Saul disse a Aías: traz aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel.
Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também eles se ajuntaram com os gaelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouviram, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Filho de Deus, eu te louvo, te bendigo pela tua palavra, nos ajude na compreensão e no entendimento aqui nesta manhã, e que eu não venha acrescentar nada a Deus e tirar qualquer coisa que está escrito aqui, mas tudo que eu fizer e falar seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo um amém. Pode sentar. Essa batalha aqui não foi a primeira que Deus havia dado vitória. Você vê nos capítulos anteriores, tem a vitória de Gideão, aí no capítulo 7, quando com 300 homens conseguiram vender uma multidão também que vinha, para mostrar que Deus que nós servimos, meus irmãos, é um Deus impossível. Essa batalha aqui em Miquimais simbolizou a intervenção divina, a coragem baseada na fé e a quebra da dominação filisteia sobre Israel até então. Era um povo muito poderoso. E qual foi o significado dessa vitória? Aqui nós vemos que inclui libertação divina contra todas as probabilidades. Esse é o nosso Deus. Humanamente falando, a probabilidade de Israel vencer aquela batalha na luta corporal, sem a intervenção divina, era nula. Quando eu estava meditando isso aqui, eu lembrei de algumas situações que eu vivi de orar por pessoas endemoniadas. Camarada alto, forte. Qual a probabilidade de euzinho, franzino, fraco, frouxo? Humanamente falando, batalhar com aquela pessoa. Mas qual foi a vitória, não minha, mas de Deus, me usando contra aquela situação? Porque eu orei no nome de quem? No nome do Senhor. Eu já lidei com isso algumas vezes. Eu me lembro de uma situação de um homem que vinha na nossa, toda vez que ele vinha, que é endemoniado. É da casinha. Aí, espalhava as cadeiras, que era um demônio chamado Exu Caveira, a coisa toda. Só que ele não queria nada com a igreja. Ele vinha aqui, recebeu oração, que é endemoniado, espalhava tudo. Teve uma vez que ele foi lá no PAN, na época era PAN, né? E ali discutiu com alguém lá, aí se manifestou um demônio nele. Os 4 seguranças vieram segurar ele, não conseguiram segurar ele, tiveram que chamar bombeiro. Foi uma confusão que deu na época ali. Aí eu lembrei, poxa, o pessoal não sabe que o cara está no demônio errado, né? Achando que era ele que estava brigando, mas não era. Porque a pessoa quando está endemoniada, a força dela triplica. Você não sabe disso? Não queira agarrar com a pessoa dela. Pode ser um negócio assim terrível, né? Mas você ora no nome de Jesus. Aqui nós estamos vendo que Israel estava em desvantagem, sem armas adequadas e com o quê? Com medo. Quer ver? Volta a página para trás, você vai ver aí, no capítulo 13. No capítulo 13 aí diz assim, quando fala da guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Miquimais, e na região montanhosa de Betel,
e 1000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para a sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram? O que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso! Os hebreus, todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Olha só a quantidade de gente. Aí nós falamos aqui de 3.000, 1.600, olha aqui. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. O povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Miquimais, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, olha só, era para que a gente quer aqui. Esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade em Gileade. E o povo que permaneceu com Saul o povo que permaneceu com Saul, estando eles ainda em Gilgal, se encheu de quê? De temor. Claro, se nós estivéssemos lá também, ia ficarmos assim. Talvez nem tanto correr dos buracos, né? Mas aqui nós vemos que havia uma desvantagem numérica muito grande. Numérica em armamento, que aqui fala de carros, né? 6.000 cavaleiros, povo em multidão, e o povo com medo. E quando nós lemos aqui, voltando para o capítulo 14, Deus deu sabedoria e ousadia ao filho desse rei chamado Jonatas. Ele e o escudeiro dele atrás. Se fosse no dia de hoje, seria eu, o diácono Gilvan. O escudeiro é o diácono. Para pelejar com essa gente toda aqui. Porque fala que, nesse capítulo 14, mostrou que Deus vai dar vitória a Israel. No versículo 6 do capítulo 14, diz assim: disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem que passemos a guarnição deste circunciso, porventura o Senhor não nos ajudará nisto? Aí diz assim: porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. E agora vem aqui no versículo 7, algo que eu acho maravilhoso. O versículo 7. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. Eu tive uma experiência aqui não muito boa, quando nós alugamos ali no galpão, e nós tínhamos que preparar aquilo para a igreja, estava um lixo aqui na vida. E eu caí na asneira de determinar uma data, não lembro agora. Eu sempre coloquei lá, vamos namorar no dia tal. Eu já ouvi isso vários pastores, nunca faça isso, botar data. E estava se aproximando a data que eu havia falado, e pessoas trabalhando lá, ajudando, falando assim: é ruim que o pastor conseguir fazer isso até a data. Só estava isso. Não teve uma pessoa com uma palavra dessa aqui: a tua disposição é minha. Não vai namorar no dia não. A pessoa estava ajudando, mas estava. Você vê aquela pessoa que dá para baixo? Não anima ninguém? Né? Mas, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos inaugurar no dia que eu havia programado. Né? A probabilidade dos indecisos cair por terra. Mas aqui a probabilidade de uma vitória também era muito pequena. Né? E aqui nós vemos que este homem saiu escondido. Talvez se ele falasse com o pai dele não ia deixar ele ir. Mas ele foi. E aí o sinal qual era? No versículo 8: depois disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles.
Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a ele. Porém, se disserem subir a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto servirá de quê? De sinal. Então aqui houve o quê? Ação e fé e ousadia. Aqui nós vemos que Jonatas não esperou passivamente, ele agiu com fé, arriscando sua vida, crendo que Deus agiria por meio dele. O versículo 11 diz: dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos. Eles tomaram conhecimento disso, em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Aí foi um sinal. Aqui o texto, meus irmãos, descreve que Deus enviou um pânico, ou podemos dizer um temor de Deus, sobre o acampamento dos filisteus, como nós pregamos aqui no domingo passado, sobre a vitória do rei Josafá, que também foi um pânico, eles começaram a lutar uns contra os outros. E isso fez com que eles lutassem entre si, garantindo a vitória israelita. Como eu falei, essa não foi a primeira vez que Deus agiu assim. Essa batalha aqui enfraqueceu o domínio filisteu, que durava décadas sobre a região central de Israel. Aqui foi o início da retomada de território. Mas nós também tiramos uma lição do contraste de liderança, que foi a coragem de Jonatas, que destacou a insegurança e vaidade do seu pai, o rei Saul, que agiu precipitadamente durante o conflito. Foi um grande livramento. Qual a lição que nós tiramos daqui? A lição é que mesmo Deus que agiu, eu falei domingo passado, a vitória de Josafá, e esse Deus também aqui, de Jonatas, é o mesmo Deus que está aqui hoje, amor. É o mesmo Deus que pode nos livrar daquelas situações que muitas vezes nós não encontramos e não conseguimos enxergar a luz no fim. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente ele vai ser o mesmo. A Bíblia fala assim. O que Deus quer de nós é que sejamos ousados, é que sejamos pessoas que possamos acreditar piamente no que a Bíblia diz. Quando nós exercitamos a fé, é o que diz em Hebreus capítulo 11, é a certeza de quê? Certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se vê, ou seja, você exercita a fé. Nesse caso aqui, tanto Jonatas como o escudeiro que estava com ele, vamos pensar ao contrário. Se esse escudeiro, ô Jonatas, está ficando maluco? Vai sozinho lá. Eu não, isso é uma furada, vou nessa nada. Mas a palavra aqui do escudeiro, no versículo 7 é assim: então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição é a minha. Puxa vida. Isso aqui fala de quê, meu amado? Fala de unidade. Fala de unidade. A Bíblia fala que se você pegar um graveto, você quebra, dois até quebra. Mas se você juntar um pouco mais de graveto junto, fica mais difícil de você quebrar. Por causa de quê? Da unidade. Se nós estivermos unidos num só propósito, numa só fé, em um só coração, a Bíblia fala isso, em um só espírito, nós vamos vencer as batalhas. Nós vamos continuar na caminhada com Deus. Em alguns momentos vamos ficar até tristes por algumas perdas,
mas nós não vamos desistir. Como eu tenho falado aqui na igreja, depois da pandemia, havia toda uma expectativa de muitos pastores que a igreja voltaria fortalecida, o maior número de pessoas, mas foi ao contrário, muita gente abandonou o Senhor. Então essa batalha aqui é vista como um grande livramento, onde a intervenção de Deus foi evidenciada por meio de um ato de coragem, fé e de um único guerreiro. Porque o que aconteceu com o resto daquelas pessoas? Volta para o capítulo 13. Quando o problema apresentou, no capítulo 13, versículo 6, diz assim: vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, aí começou, escondendo pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns hebreus passaram o Jordão, ou seja, houve uma debandada completa e total. Aí Deus usa um homem. Como eu falei, não foi a primeira vez que Deus fez um milagre desse. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, né? Todo mundo cagando de medo. E aparece lá aquele rapazinho, caçula da turma dos seus irmãos, filho de Jessé, se apresenta para o rei dizendo que é lutar contra aquele gigante. O rei Saul coloca nele um montão de coisa, coraça, que está tudo pesado, essa que está incomodando. Tira. Foi com uma pedrinha, uma pedra funda, e mandou na cabeça do gigante. O gigante caiu escapelado, ele pegou a espada do gigante e acordou a cabeça. Todo mundo conhece a história, a cabeça do gigante. Havia uma afronta diária desse gigante, afrontando, e ele falava alto, e o povo lá de Israel tem de medo, como esses aqui se esconderam pelos buracos, pelas cavernas. Aí o que Deus faz? Deus faz, humanamente falando, o impossível, usando uma pessoa com o seu escudeiro. E lá eles vão, aí começa todo aquele desbarato ali. Eles deram o primeiro passo de fé. Queridos, para Deus agir na nossa vida, temos que dar um passo de fé. Qual foi o passo de fé que eles deram? Voltando ao capítulo 14. Versículo 8, diz, pois Jonas, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém é muito importante. Se disserem, subir a nós, então subiremos, pois o Senhor não nos entregou nas mãos. Isto servirá de sinal. Esse foi um passo de fé. A consequência do passo de fé que eles deram foi essas pessoas brigarem entre si. No versículo 16, olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Um homem, mais um escudeiro, fez esse alvoroço todo. Ou seja, Deus alvoroçou aquele tudo lá. O medo, meus irmãos, provoca muitas das vezes, eu já falei aqui na igreja, que o medo é um mecanismo de defesa. Mas você pode até ter medo, você não pode ficar com medo, tomar posse do medo, se apropriar do medo e viver sob medo constante, porque é isso que o diabo quer. Onde nós lemos aqui no capítulo 13, versículo 6, que eles foram se esconder. O ano de reinado de Saul começa com um problema. O ano de reinado. O que acontece depois? Vou ler aqui o versículo 22. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto da peleja. De perto, aí é fácil, né?
Você chegar depois, está tudo resolvido, aí é mole, aí é fácil, mas as coisas já estavam resolvidas, o problema já havia acabado, por causa da ousadia de um homem e do seu escudeiro. Deus quer de todos nós, meus irmãos, ousadia. Deus quer de todos nós que possamos fazer e colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Ler a Bíblia é muito bom. Eu gosto de ler. Muito bom você ler a Bíblia. Estudar a Bíblia é bom. O problema não é só ler a Bíblia e estudar. O problema é que na hora da dificuldade você colocar em prática. Eu já vi muita gente fazer muita coisa, pular, brincar, e na hora de resolver o problema, fugir, recuar, se arredondar ou se associar a pessoas que não são. Eu estou falando isso, eu vivi isso no meu serviço. Companhia do estado que eu trabalhei, que ia fechar, e fechou na época. Quando houve o anúncio, né, na época, as pessoas ficaram com medo, queriam organizar lá um grupo de pessoas para fazer uma manifestação na Cinelândia, e eu falei assim: eu não vou. Deus cuida de mim e da minha família. E uns irmãozinhos lá, infelizmente, sapatinho de fogo, que gritavam, faziam um montão de barulho, apavorados. Não, eu vi, você não. Ou você acredita no Deus que você clama ou não. Você não acredita que Deus pode suprir a necessidade? Não, mas você tem que fazer não sei o quê, Fernando. Não nada. A minha vida está nas mãos de Deus, a minha família está nas mãos de Deus. A companhia ficou fechada 8 meses. E durante 8 meses eu ia lá receber pagamento. Foi na época do governo Moreira Franco. A minha família não passou necessidade, porque eu acreditava que Deus iria suprir. Então, como eu falei, ler os textos da Bíblia é importante, mas se você não colocar em prática, se na hora de você ser aprovado, você fugir, porque eles fugiram. Foram para os buracos, para as cisternas, para os túmulos, né? Como dizia aquela frase antiga: pena para quem a gente quer. E Deus usa um homem que saiu escondido com seu escudeiro, um homem cheio de fé, com um companheiro cheio de fé. A tua disposição é a minha. Faça segundo inclinar o teu coração. Quer melhor do que isso? Do que você ficar escutando: ah, isso não vai dar certo, ah, isso não vai ver essas palavras negativas. Mas é no momento, meus irmãos, o desafio que Deus vai saber quem é quem. A própria Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito de quê? De covardia, mas de quê? De poder e de moderação, de amor. Deus não nos deu o espírito de covardia. Agora, é na hora da dificuldade, é na hora da situação difícil que você tem que colocar em prática. Isso não é utopia, não é nada irreal, não, isso é verdade. E com sabedoria de Deus, você praticar essa verdade, você praticar algo que Deus falou para o seu discípulo, serve para todos nós, não é só para o pastor, não. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, e nada, absolutamente nada nos causará dano. Quando fala nisso, está falando não somente no sentido literal da serpente, do escorpião, mas dos problemas. A autoridade que Deus me deu a você também, meu irmão, minha irmã, para orar no nome de Jesus, repreender aquele mal, aquela situação. Você orar e crer que Deus pode, não é que Deus tem, não, que Ele pode resolver no nome do Senhor Jesus.
Ele nos deu autoridade. E muitos, na hora de exercitar essa autoridade, colocar em prática, recuam. Uma vez de madrugada lá, morava na Pavuna, e a vizinha lá foi lá me chamar, dizendo que estava conseguindo dormir, aquela coisa toda, que tinha falecido um sobrinho dela, uma sobrinha dela, problema mental, quase em frente lá da minha casa, devia ser umas 3 horas da manhã. E eu fui lá, falei, você viu, já minha vida, não sei o que e tal, então vamos orar. Quando eu comecei a orar, a sobrinha estava em pé na porta, deu aquele grito, você chega a gelar na hora, já que deu um calafrio. Vai fazer o quê? É no nome de Jesus. Nome de Jesus, eu grito, uau! Está lá no chão. Essa autoridade que Deus dá a gente, você tem que exercitar. Seja quem for, você tem que saber que existe uma autoridade na sua vida, uma autoridade espiritual. E você fala no nome de Jesus. Porque muitos gritam, o sangue de Deus tem poder e mete o pé. O que é isso? Gritaram que o sangue de Deus tem poder e sai correndo. Não. Eu tenho que colocar em prática tudo que está escrito na Bíblia na minha vida. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está onde? No mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos várias passagens, mas não é só para ler e ficar na teoria, é na prática, no dia a dia, diante de situações difíceis. E pedir sabedoria a Deus para usar isso. Não é para você usar isso para agredindo pessoas. Essa autoridade não é para mim achar que eu sou o máximo, não. É no momento certo, na hora certa, colocar isso em prática. E esses homens aqui, 2 apenas, conseguiram criar um alvoroço no arraial dos filisteus. E ali foi uma grande vitória. Aí, depois que está tudo resolvido praticamente, saíram aqueles que estavam nos buracos, nas cavernas, isso. Aí vieram se ajuntar e seguir a peleja de perto, mas já estava resolvido. E que Deus nos abençoe, meus irmãos. E que Deus nos ajude. Curva essa cabeça. Querido Deus, Pai Santo, tem misericórdia de nós, Senhor. E nos ajude para que o que foi ensinado aqui nesta manhã possamos colocar em prática no nosso dia a dia, para enfrentarmos as adversidades que sobrevêm sobre nós. Pai querido Deus de amor, que a nossa vida seja vivida de fé em fé e de glória em glória, e que possamos, Deus querido, absorver através desse ensino o que foi dito aqui, que para o Senhor não há impedimento nem com muito, nem com poucos. E na unidade, Deus amado, como disse o escudeiro, a tua disposição a minha, nós vamos estar juntos também, nos ajudando mutuamente em uma disposição, em um ato de fé, de coragem, para que, ó Deus, aquilo que vem sobre a nossa vida, que nos entristece, possa bater em retirada, seja na nossa vida física, na nossa vida material, Deus, na nossa vida sentimental, emocional e até mesmo espiritual. Que o Senhor nos capacite, Senhor, para que em tudo que iremos fazer possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?